Meus caríssimos amigos, meus irmãos, mais uma vez boa noite. Fico muito grato a Deus pelo privilégio de poder estar aí bem juntinho de todos vocês através deste vídeo. Este vídeo que está sendo preparado com muito carinho para levar a você a mensagem de salvação, de perdão, de libertação e até de cura divina. Porque Jesus, amigo, ele continua o mesmo. Você sabia que ele não mudou? Lá na epístola aos Hebreus está escrito que ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. É por isso que existe este grande projeto Ide Pregai. É com esta finalidade, é com este propósito. Eu quero aproveitar este momento sublime para agradecer a todos os amigos, a todos os irmãos que já se inscreveram no grande projeto Ide Pregai. Já se inscreveram em nosso canal. E você que ainda não se inscreveu, aproveite hoje, o dia de hoje, inscreva-se. E todas as vezes que você assistir a este vídeo ou a outros que nós vamos preparar para levar para vocês, vocês devem curtir, fazer um comentário, vocês devem deixar o seu like e também não esqueça de compartilhar com seus amigos e dê aquela apertadinha no sininho. De todo o meu coração, eu tenho certeza que Deus vai abençoá-los poderosamente. Muito bem, agora você já está esperando, tenho certeza. É o momento, chegou a hora da verdade, a hora em que vamos meditar na palavra de Deus. Convido você para localizar em sua Bíblia o livro do profeta Isaías, lá do Antigo Testamento, profeta Isaías, o profeta messiânico. Isaías capítulo 64 e apenas o versículo 4. Muito interessante. Hoje nós vamos falar sobre o tema o Deus que trabalha por aquele que nele espera. Você sabia que Deus trabalha por aquele que confia nele? É sobre esse assunto que nós vamos passar alguns minutos meditando. Isaías 64, 4. Está escrito assim: porque desde a antiguidade não se ouviu, nem com o ouvido se percebeu, e nem com os olhos se viu Deus que trabalha por aquele que nele espera. É tremenda essa palavra, não é, amigo? Estas palavras foram inspiradas por Deus. Deus inspirou o grande profeta Isaías para falar sobre Deus, sobre o Pai, na verdade, porque naquele momento da história, Jesus já existia, porque ele sempre existiu, ele é Deus, sempre será Deus, mas que o seu ministério, ao longo da história, só se manifestou 700 anos depois, aproximadamente. Por isso que ele falou daquela forma. Por isso que o Espírito Santo inspirou ele para dizer que desde a antiguidade, com os ouvidos, ninguém ouviu, nem percebeu, nem os olhos jamais viu Deus que trabalha por aquele que nele confia, por aquele que nele deposita a sua confiança.
Amigos, nós poderíamos falar de muitos personagens da Bíblia que confiaram em Deus e por isso foram bem-sucedidos. Muitos. Tanto no Antigo Testamento quanto no Novo Testamento. Mas eu escolhi aqui apenas um personagem do Antigo Testamento que ouviu falar de Deus e confiou nele. E essa pessoa, quando ela ouviu falar de Deus, ela era pagã. Ela morava na cidade de Jericó, cidade que foi conquistada pelos judeus sob o comando do grande comandante e profeta Josué. Estou falando de Raabe. Ela era uma prostituta. Ela era dona de uma pensão. Para quem não sabe o que é pensão, no interior, muita gente vê aquelas casas que hospedam as pessoas, que vendem aquela comidinha caseira, né? A gente chama de pensão. Naquele tempo, Raabe era proprietária de uma pensão, mas ela era uma prostituta, conhecida na cidade de Jericó. Mas quando Deus abriu as águas do Mar Vermelho e permitiu que o povo, 3 milhões de pessoas aproximadamente, passassem a pés enxutos pelo mar, esta notícia chegou a Jericó, chegou a Canaã. Raabe então ouviu falar deste Deus que abriu as águas do Mar Vermelho. E a Bíblia diz lá na carta aos Romanos que o crê vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. É por isso que este vídeo está chegando até você. E você, a partir de hoje, eu tenho certeza que se você não crê em Deus, mesmo sendo religioso, mas o Espírito Santo vai trabalhar em você por meio desta palavra. Porque foi assim que aconteceu com Raabe. Ela era religiosa, sim, porque lá em Jericó adorava-se vários deuses, como hoje acontece no Brasil. No Brasil e no mundo. Vários deuses no Brasil com nome de pessoas. Que eu não vou dizer os nomes para não ferir suscetibilidades. Só por isso. Que não é esse o objetivo deste trabalho. Nosso objetivo é pregar a verdade. E nesta noite mostrar para vocês que Deus trabalha sim por aquele que confia nele. Mas como é que você vai confiar num Deus que você nunca ouviu falar? Não é verdade? Então é por isso que nós falamos a verdade sobre Deus. Que ele não mudou. Jesus é o mesmo. Então, a notícia da libertação do povo de Deus chegou a Jericó. E quando o povo de Israel estava à margem do rio Jordão para atravessar o rio e conquistar Jericó, Josué escolheu 2 espiões e mandou a Jericó. E quando eles chegaram lá em Jericó, como eles falavam diferente, falavam hebraico, se vestiam diferente, comunicaram ao rei, e aqueles 2 espias se esconderam então na casa de Raabe. Ela colocou eles lá no eirado, colocou uns linhos em cima deles, né, uns fachos de linho, escondeu eles. O rei mandou a polícia da época na casa de Raabe. Ela disse, não tem ninguém aqui. Ela mentiu. Por que ela mentiu? Deus é a favor da mentira? Não. Raabe mentiu porque ela não conhecia a verdade. Porque quem conhece a verdade, pague o preço que pagar, mas tem que falar a verdade. Deus nunca foi favorável à mentira. Porque quem é o pai da mentira? É Satanás. Então, exatamente porque ela era uma mulher pagã, e quando ela foi abordada, ela mentiu. Só que ela sabia que os 2 espias estavam lá no eirado, e que ela
para salvar a vida dela, ela mentiu. Deus não aprovou a mentira dela, mas Deus aprovou a atitude dela em esconder os homens de Deus. Por quê que ela escondeu os homens de Deus? Exatamente porque ela sabia, pelo que ela ouviu falar sobre Deus, ela sabia que Israel ia conquistar Jericó. E que aquele era o momento dela salvar a vida dela e a vida da família dela. Eu vou resumir o texto, tá? Para você entender. Então, o que aconteceu? A polícia, a porta da cidade já tinha sido fechada, porque já era noite. A polícia foi atrás, procurou eles em todo quanto é lugar, não encontrou. Raabe disse: olha, vocês vão sair daqui, vão se esconder no monte. Mas ela disse: mas é o seguinte, quero fazer um acordo com vocês aqui. Eu não vou denunciar vocês. Mas quando vocês conquistarem a cidade, eu quero que vocês poupem a minha vida e a vida da minha família. Olha, ela não se preocupou só com ela, se preocupou com a família. Por isso que lá no livro de Atos, quando aquele carcereiro ia se suicidar e perguntou para Paulo e Silas: e agora? O que farei para ser salvo? Qual foi a resposta? Crê no Senhor Jesus, será salvo tu e a tua família. Então Raabe, ela não foi egoísta, ela não pensou somente nela, ela pensou também na família dela. E os espias disseram: tudo bem, fechado o negócio. Então mas é o seguinte, você vai ter que colocar aqui um fio vermelho, aqui um fio de escarlate aqui na sua janela, que quando a gente entrar a conquistar a cidade, a gente vai cumprir a palavra. E foi assim que aconteceu. Raabe desceu eles por uma corda e se esconderam no monte. E quando Israel conquistou Jericó, que os muros caíram, somente o lugar onde ficava a casa de Raabe, que era em cima do muro, o muro não caiu exatamente naquele lugar. E sabe o que aconteceu? Raabe e toda a família dela foi salva. Mais tarde ela se casou com um príncipe judeu e ela faz parte. Em 2 lugares da Bíblia está o nome de Raabe. Na genealogia de Jesus, na genealogia de Mateus e também lá na galeria dos heróis da fé, no capítulo 11 da carta aos Hebreus. Finalizando a mensagem. Por que Deus poupou a vida de Raabe? Porque Deus trabalha por aquele que nele confia. Raabe confiou no Deus que abriu as águas do Mar Vermelho. Raabe confiou no Deus que sustentou o povo de Israel durante 40 anos no deserto. Raabe confiou naquele Deus que fez a água brotar 2 vezes da pedra de uma rocha em pleno deserto. Amigo, este Deus não mudou. Ele continua trabalhando por aquele que nele confia. E eu pergunto para você agora: em quem você tem confiado? Você tem confiado em Deus, naquele que criou os céus e a terra? Ou você tem confiado nos homens? Ou você tem confiado em deuses com letras minúsculas? Se você tem confiado nos deuses com letras minúsculas, hoje, o Deus que abriu as águas do Mar Vermelho, o Deus que poupou a vida de Raabe, ele também tem o desejo de poupar a sua vida da perdição. Não apenas de uma salvação física, de uma libertação física, como foi o caso de Raabe. Raabe foi liberta fisicamente, mas ela passou agora, a partir daquele dia, ela passou a adorar o único e verdadeiro Deus. É isso que Deus quer de você. Que você, a partir de hoje, passe a servir, a adorar, a amar ao único e verdadeiro Deus, a Santíssima Trindade, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Pastor, então,
Assim como Deus poupou a vida de Raabe, eu quero que Ele poupe a minha vida. É fácil. Faça como Raabe fez. Tá? Ela creu no Deus que abriu as águas do Mar Vermelho. E você, amigo, está disposto a crer neste Deus? Está disposto a mudar de vida? A viver uma vida diferente para agradar a Deus? Você está disposto a isso? Então, se você está disposto, eu vou orar por você agora. E também, depois desta oração, vou fazer uma outra oração, agora para Deus libertar, curar as pessoas que estão doentes fisicamente. Pai, pela tua infinita graça, pelo teu amor incomparável, o teu evangelho de poder foi pregado. E eu te apresento, Paizinho, as pessoas que estão como Raabe, tomando uma decisão de mudar de vida, aceitando a Ti como o único e suficiente Salvador. Eu te peço, Pai, por estas pessoas. Perdoa os seus pecados, registra os seus nomes no livro da vida e que todas permaneçam firmes até o dia da tua vinda, da tua volta. Pai, também quero te apresentar as pessoas que estão doentes, fisicamente. São muitas, que já foram até desenganadas pelos médicos. Pai, em nome de Jesus, eu mando uma palavra, porque o Senhor disse que eu posso fazer isto. Em nome de Jesus, onde quer que você esteja, receba agora o impacto do poder de Deus, do poder desta oração. Em nome de Jesus, sinta-se agora curado, livre, liberto deste vício, liberto deste mal. Seja livre, seja liberto do paganismo, seja liberto da religiosidade, seja liberto. E faça como Raabe. Viva para agradar a Deus. Receba a sua vitória. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meus amigos, que bom sabermos que vocês tomaram a decisão mais sábia, mais inteligente da vida de vocês. Continuem firmes, procurem uma igreja evangélica que pregue a verdade e sirva a Deus. Estamos concluindo mais um trabalho, mais um vídeo. Obrigado pelo carinho da sua companhia. Estaremos novamente na próxima semana juntinhos e eu espero que vocês estejam conosco. Uma boa noite a todos e até o nosso próximo vídeo, se assim for da vontade do nosso soberano Criador. Que a paz do Senhor Jesus esteja presente na vida de todos vocês. Amém.